Você já parou para pensar como tem tanta gente com carro de R$ 200.000 na rua se o salário médio no Brasil não chega nem a 3 mil? Eu tava voltando para casa outro dia e olhando pela janela do ônibus, sabe aquela sensação? Você começa a reparar nos carros ao redor e percebe uma coisa estranha. SUV do ano, sedã 0 km, ate novinho em folha, todo mundo parecendo que acabou de sair da concessionária. E aí bateu aquela pulga atrás da orelha que não quer calar. Como é que isso é possível? Porque olha só os números comigo. O salário médio do brasileiro gira em torno de R$ 2.700 por mês. Alguns ganham um pouquinho mais, outros bem menos, mas a média tá por aí. Agora pega o preço de um carro popular básico, estamos falando de 75 a 90 mil reais. E se a pessoa quiser um modelo um pouco melhor, com ar-condicionado, direção hidráulica e uns mimos a mais, o preço pula para 140 mil, 200 mil ou até mais, faz a conta comigo. Se alguém ganha 2.700 por mês e quisesse comprar um carro de 90 mil à vista, teria que juntar o salário inteiro, sem gastar um centavo com nada, por quase 3 anos. 3 anos sem comer, sem pagar aluguel, sem comprar roupa, sem nada, e mesmo assim não daria, mas quando você olha para a rua, parece que todo mundo conseguiu, as concessionárias vivem lotadas. Os estacionamentos transbordam, e aquele cheiro de carro novo virou perfume de conquista. Então eu te pergunto, e quero que você pense comigo até o final desse vídeo, de onde vem tanto dinheiro. Como é que a conta fecha? Ou será que não fecha mesmo? Fica comigo porque eu vou te mostrar o que tá por trás dessa mágica financeira que faz parecer que todo mundo tá rico, mas que na verdade esconde uma armadilha silenciosa que pode estar prendendo milhões de brasileiros sem que eles percebam. E no final, eu vou te entregar a chave para você nunca mais cair nessa. A resposta para essa pergunta que tá martelando na sua cabeça é mais simples do que você imagina, e ao mesmo tempo é mais perigosa do que parece. A palavra mágica é financiamento, aquele contrato que promete transformar sonhos em realidade, mas que vem embrulhado em letras miúdas e juros gigantes. Vamos entender a lógica por trás disso. Quando você entra numa concessionária, o vendedor não quer vender o carro para você, ele quer vender a parcela, ele não fala do preço total, ele fala do valor mensal. E essa é a primeira jogada do jogo. O cérebro humano funciona assim. Quando você vê um número grande, tipo 200 mil reais, bate aquele susto. Mas quando alguém te diz que é só 1.200 reais por mês, parece administrável, parece que cabe no orçamento. Só que tem um detalhe, esse 1.200 não é por 3 meses. Nem por um ano, é por 5, 6, às vezes até 7 anos, e quando você multiplica, o resultado é assustador. 72 parcelas de 1.200 dá R$ 86.400, mas o carro que você está comprando custava 70 mil à vista. Você acabou de pagar 16 mil reais a mais só em juros, e isso é num cenário conservador, porque na prática, além dos juros, vem as taxas de cadastro, o seguro embutido, a tarifa de avaliação, o registro no cartório e um monte de outras mordidas pequeninas que o banco dá sem você nem perceber, no final das contas. Aquele carro de 140 mil vira 200 mil tranquilamente. Mas espera, eu ainda não te contei a parte mais cruel dessa história, e é aqui que a coisa fica sombria de verdade. Porque o problema não é só pagar caro, o problema é o que acontece com o valor do carro enquanto você está pagando, diferente de uma casa, que pode valorizar com o tempo. O carro começa a perder valor no exato segundo em que você sai da concessionária. É tipo comprar uma fruta linda, mas que começa a apodrecer assim que você coloca na bolsa. No primeiro ano, o carro já perde de 15 a 20% do valor. No segundo ano, perde mais, e quando você termina de pagar, depois de 6 anos, aquele carro que custou 200 mil financiado vale metade do preço. Enquanto isso, o banco já lucrou em cima de você o dobro do que você devia. Você está pagando por algo que vai valer cada vez menos, enquanto a dívida continua do mesmo tamanho. É como correr numa esteira, você sua, cansa, mas não sai do lugar. Agora você deve estar se perguntando se é tão ruim assim porque tanta gente faz. Porque as ruas estão cheias de carros financiados se todo mundo sabe que é furada. E aqui a gente entra na parte psicológica da coisa, e essa parte é ainda mais interessante. O carro no Brasil não é só transporte, ele virou símbolo, virou troféu. É a prova visual de que você venceu. Quando você coloca um carro zero na garagem, você não está só comprando mobilidade, você está comprando a sensação de que finalmente chegou lá. De que agora você faz parte do time dos bem-sucedidos, não importa se você ainda mora de aluguel, não importa se o cartão de crédito está no limite, não importa se a geladeira está vazia.
O importante é que tem um carro brilhando na porta, e quando você passa dirigindo, sente que todo mundo está olhando e olham mesmo porque na nossa cultura. O carro virou a armadura do ego, as propagandas sabem disso melhor do que ninguém. Elas não vendem carro, elas vendem felicidade, você já reparou. Toda propaganda de carro é a mesma coisa, família feliz, sol refletindo na lataria, música emocionante e aquela promessa de liberdade, como se a vida perfeita estivesse a 60 parcelas de distância. E as redes sociais amplificam tudo isso. Todo dia você vê alguém postando a conquista do carro novo, sonho realizado, graças a Deus, família feliz, e você olha aquilo e pensa, poxa, todo mundo está comprando, eu sou o único que está ficando para trás. Então você vai até a concessionária, assina o contrato e sai dirigindo a própria prisão. Porque é isso que o carro financiado vira, uma prisão bonita, cromada, cheirosa, mas prisão, você acha que é dono do carro, mas até a última parcela. Quem manda de verdade é o banco, atrasou. O banco liga, atrasou de novo, vem a multa, atrasou 3 vezes. O carro pode ser tomado de volta, e quando é tomado, você perde tudo o que já pagou e ainda fica com o nome sujo, mas tem mais, o carro não vem sozinho. Ele traz uma mala cheia de custos extras que a maioria das pessoas não bota na conta. Vamos listar juntos, IPVA todo ano, seguro obrigatório, seguro contra roubo. Combustível que não para de subir, manutenção preventiva, troca de pneus, revisões na concessionária, estacionamento no trabalho, lavagem. E isso sem contar os pequenos gastos do dia a dia que você nem percebe, parou no drive-thru. Mais R$ 20 foi no shopping. Mais 15 de estacionamento, quando você soma tudo, o custo real de ter um carro vai muito além da parcela. Eu já vi gente gastando quase metade do salário só para manter o carro rodando, e aí você me pergunta, vale a pena agora? Antes de você achar que eu tô aqui só para destruir o sonho de todo mundo, eu quero deixar uma coisa bem clara, eu não sou contra financiamento nem contra carro. O problema não é comprar, o problema é como e por que você compra. Tem uma diferença gigante entre comprar porque precisa e comprar para provar alguma coisa. Se você mora longe do trabalho, não tem transporte público decente e o carro realmente melhora sua qualidade de vida, tudo bem, faz sentido, mas se você está comprando porque o vizinho comprou, porque quer postar no Instagram, porque acha que isso vai te fazer parecer mais bem-sucedido. Aí, meu amigo, você está cavando um buraco financeiro com as próprias mãos e olha que interessante. Existe um fenômeno que eu chamo de ciclo infinito do carro financiado. Funciona assim, o cara compra o carro zero, paga 2, 3 anos de parcela, começa a apertar o orçamento, aí ele pensa, vou vender esse e pegar outro mais novo, com uma parcela melhor, só que quando ele vende, o carro já desvalorizou, ele pega o dinheiro da venda. Usa como entrada no próximo e financia o resto de novo, mais 5 anos de dívida, mais juros, mais prestação, e assim ele vai, sempre trocando, sempre financiando, sempre preso. Parece que está progredindo porque o carro é sempre mais novo, mas na prática ele nunca sai do lugar, continua devendo, continua pagando, continua preso. É a roda do hamster em versão brasileira, agora vem a parte que eu prometi, como fazer diferente. Como sair dessa armadilha, ou, melhor ainda, como nunca entrar nela primeiro, se você realmente precisa de um carro e o financiamento é a única opção, dê a maior entrada possível. Quanto mais você paga à vista, menos juros você vai carregar pelo caminho. Se você conseguir dar 30 ou 40% de entrada, já diminui bastante o peso da dívida, segundo. Compare as taxas de juros entre os bancos, o mesmo carro pode custar muito mais barato dependendo de onde vem o crédito. Não aceite a primeira oferta que o vendedor te der. Ele trabalha com o banco que dá mais comissão para ele. Não o que é melhor para você, vá atrás, pesquise, negocie. Terceiro, escolha o prazo mais curto possível. Eu sei que a parcela fica maior. Mas acredita em mim, compensa. Um financiamento de 3 anos é infinitamente melhor que um de 6, você paga menos juros. Sai da dívida mais rápido e sofre menos com a desvalorização do carro. Quarto, sempre que sobrar dinheiro, amortize a dívida, recebeu um 13º. Joga na dívida, ganhou uma grana extra. Joga na dívida, cada real que você adianta é um real que para de gerar juros, é como cortar a raiz da planta antes que ela cresça demais. E por último, mas não menos importante, mude a mentalidade para de ver o carro como investimento. Carro é despesa, carro é ferramenta, não é símbolo de status, não é troféu. É um monte de metal que te leva de um lugar para o outro. Só isso, a verdadeira riqueza não está em dirigir um carro do ano, está em ter uma reserva financeira sólida. Está em não dever nada para ninguém, está em poder escolher. Porque quando você está livre de dívidas, você tem opções, pode trocar de emprego, pode viajar, pode investir, pode respirar agora.
Tem uma coisa que eu preciso te contar sobre o sistema financeiro brasileiro e que explica muito do que acontece aqui no Brasil. Os juros de financiamento de veículos estão entre os mais altos do mundo, e isso não é por acaso, é porque o risco é alto quando alguém atrasa as parcelas. O banco precisa entrar na justiça, contratar advogado, passar por cartório, esperar meses ou até anos para recuperar o carro, e quando finalmente consegue. O carro já perdeu metade do valor. Nos Estados Unidos, por exemplo, funciona diferente se você atrasa 3 parcelas. O banco recolhe o carro na mesma semana, o processo é rápido. Eficiente e o risco é baixo, por isso os juros lá são muito menores. Aqui, o sistema é lento, burocrático e caro, e quem paga a conta no final? Você, o consumidor, então o banco te cobra juros altíssimos não porque é malvado, é porque ele precisa cobrir o risco de calote e o custo da burocracia. E o resultado é que financiar no Brasil é uma das formas mais caras de parecer rico, mas sabe o que é mais louco? A gente é treinado desde cedo a pensar na parcela, nunca no total. Vou te dar um exemplo. Se eu te perguntar quanto custa um carro de 90 mil reais, você vai dizer 90 mil. Mas se o vendedor te perguntar se você consegue pagar 1.300 por mês, você vai dizer que sim, e pronto, você comprou um carro de 120 mil sem nem perceber. É a mágica da parcela, ela camufla o preço real, ela engana o cérebro, e por isso mesmo é a ferramenta favorita de quem vende. Não é à toa que a propaganda sempre destaca a parcela e esconde o valor total lá no rodapé, em letra pequena, e tem outro ponto que ninguém te conta, o custo invisível do carro. Você compra achando que vai gastar só a parcela, mas aí vem o combustível, o IPVA, o seguro, a manutenção, o estacionamento e de repente você está gastando o equivalente à metade do preço do carro todo ano só para mantê-lo funcionando. É como ter um bicho de estimação que come dinheiro. Eu lembro de um amigo meu que comprou um SUV novinho, ficou super feliz, postou foto, comemorou, família toda orgulhosa. 6 meses depois, ele me ligou desesperado. Não estava conseguindo pagar as contas, a parcela do carro estava comendo quase metade do salário, mais o combustível, mais o seguro, mais o IPVA, ele estava se afogando e o pior. Não conseguia vender porque o carro tinha desvalorizado tanto que nem cobria o valor da dívida. Ele ficou preso num carro que ele não conseguia mais pagar, mas também não conseguia se livrar, e sabe qual foi o erro dele? Ele comprou para impressionar, não porque precisava, e isso fez toda a diferença. Então volta àquela pergunta que eu te fiz lá no começo, de onde vem tanto dinheiro? Agora você já sabe, não vem de lugar nenhum, é dívida, é financiamento, é juros se acumulando mês após mês. É a ilusão de riqueza sustentada por contratos de longo prazo que prendem as pessoas por anos. O carro novo nas ruas não é sinal de prosperidade, é sinal de endividamento. E isso não é julgamento, é matemática, é a realidade crua dos números que ninguém quer ver. Mas aqui vai a boa notícia, você não precisa entrar nessa. Você pode escolher um caminho diferente, pode juntar dinheiro, pode comprar um carro usado, em bom estado, à vista, pode usar transporte público enquanto guarda uma reserva. Pode esperar até ter condições reais de comprar sem comprometer o orçamento. E quando finalmente comprar, vai ser seu de verdade, sem banco no meio, sem juros, sem prestação, seu e acredita. A sensação de ter algo que realmente é seu, que você não deve para ninguém, vale muito mais do que qualquer carro 0 km financiado em 84 vezes então. Respondendo à pergunta que ficou martelando esse tempo todo, como tanta gente compra carro de 200 mil com salário de 2 mil? Através de dívidas gigantes, parcelas intermináveis e a ilusão de que tá tudo bem porque todo mundo faz. Mas você não precisa ser todo mundo, você pode ser esperto. Pode aprender com os erros dos outros, pode construir seu patrimônio de verdade, tijolo por tijolo, sem atalhos, sem armadilhas. Sem se amarrar em contratos que vão sugar seu dinheiro pelos próximos anos, porque no final das contas, o brilho do carro novo dura pouco, mas a liberdade financeira dura para sempre, e aí? Esse vídeo mudou sua forma de pensar sobre financiamento. Conta aqui nos comentários se você já caiu nessa armadilha ou se conhece alguém que está preso nela agora. E se você quer aprender mais sobre como cuidar do seu dinheiro de verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu tenho muito mais conteúdo desse tipo vindo por aí. No próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente como sair das dívidas mesmo ganhando pouco, não perde.